Hoje em dia a guerra marítima é a guerra do momento. Será que o Lorde vai estar preparado para isso com o joguinho? Os mares estão, para mim, estão completamente esquecidos aí, não? Os mares são mega importantes. Você viu quando fechou o canal de Suez? Do navio que interditou? Não, você viu que o efeito que aquilo teve no mundo? Mas fecharam também o único caminho. Uma das artérias do mundo. Os mares, as rotas de navegação, são as artérias do comércio mundial. 95% de todo o transporte de tudo no mundo é marítimo. 95%? Por quê? Porque que acontece? Eu não sabia disso. É o mais barato e é o que menos. É o único, é um dos únicos. Só existem 4 meios de você acessar o mundo inteiro. 4 portais: marítimo, aéreo, espacial e cibernético. Esses são as 4 pontes de conexão do planeta inteiro. Só isso. Só que qual é o mais barato desses 4? Você vai falar, não, é o digital. Bom, você não manda um container no digital de um lado para o outro. Ainda não. Você não consegue fazer isso. Primeiro. E depois muita gente esquece. Acha que o digital, ele, por exemplo, ele superou a geografia. Superou as distâncias. Superou a localização. Não superou. Por quê? Para essa conexão estar acontecendo aqui, tem um cabo submarino. Sim. Num lugar específico, passando, guardado, tendo que ter manutenção de um naviozinho que para lá, conserta. Aí vem um outro espião de um outro navio de outro país, desce lá, conecta direto no cabo, interliga, hackeia todo mundo. Os caras roubam até internet submersa lá roubam no nível mais... fossa abissal. Isso, no nível mais sinistro. High level. Mas voltando. Mas então, o marítimo é o mais importante. Mas, por exemplo, eu sempre ouvi dizer que tem a tal... águas internacionais. Quem que controla as águas internacionais? Ela é de todo mundo. Então não dá para controlar? Não dá. Por isso que tem que ter uma força, alguém que tenha uma força superior, uma marinha superior para dizer e falar assim, ó, eu não vou deixar vocês fazerem tudo o que vocês querem. São os americanos. Nesse caso são. Em outros momentos da história, a gente teve os ingleses que fizeram esse papel. O problema esse papel pode ser feito de uma forma... os críticos vão dizer, não é nada benéfico. Mas a gente não pode comparar os Estados Unidos com a China. Não tem comparação. Por quê? A China é uma ditadura totalitária. Então, os objetivos chineses não são iguais aos americanos. Está certo, todos os países têm os mesmos objetivos de sobrevivência, defender os seus interesses nacionais. Mas existem valores por trás do comportamento que tem certos limites. Então, se você deixar o mundo dominado pela União Soviética, aí o mundo estava perdido. Você precisa ter alguém que controle ou que tenha força suficiente para controlar essas águas internacionais para garantir um mínimo de ordem. O que é o mínimo de ordem? A passagem livre do tráfego, do trânsito internacional. É isso. E os Estados Unidos garantem isso no mundo. E esse é um dos polos garantidores da ordem mundial. Porque se isso for abalado, o comércio mundial acaba. Se o comércio mundial acabar ou for destruído, a gente tem um problema econômico para todo mundo. A pandemia afetou exatamente essa logística. Como? Porque as cadeias de valor... O que é cadeia de valor? Falei aqui para vocês, né? Você produz essa caneca, você precisa de um material que veio dali, um outro pedaço que veio não sei da onde. Com o fechamento de tudo... e parou a logística internacional, várias das matérias-primas que tinham que chegar para construir isso, aquilo, não chegaram. Então houve uma ruptura nesse fluxo do mundo. Essa ruptura, no caso, foi causada por uma doença, que é um elemento geopolítico, hein? Porque é uma doença. Ela poderia ter sido causada por uma força de uma nação virar e falar assim, eu vou fechar o canal de Suez. Ali foi um acidente. Um foi uma pandemia, outro foi um acidente. Podia ser uma intenção. Podia ser um país virar e falar assim, eu vou fechar o Estreito de Malaca, que é muito mais importante do que o canal de Suez. Porque... Desculpa, ignorância. Onde é o Estreito de Vamos Malaca? Aqui pro mapa. Passo o que mapa. eu não... Se quiser, eu tenho esse micro... Indonésia aí? Áudio aí. Esse funciona, Fê? Abriu o ponto. Agora funciona. Agora sim, então eu vou vir pra cá. Malaca conectam o Oceano Índico
Derrubei aqui a cadeira. Tava com problema. Já me avisaram, mas não foi minha culpa. Nas cadeiras novas a gente vai começar ali. Mas, Então, conecta o Índico com o Pacífico e cruza aqui, ó. Aqui tá Singapura. Esse estreitinho da Indonésia com a ponta de Singapura. Aqui é a maior rota comercial do mundo. Esse é o ponto de estrangulamento muito maior. Canal do Panamá? Não. É porque... Na verdade é assim. Esse é o primeiro, o segundo é Suez e o terceiro é o Panamá. É o terceiro? Você só tem 2 canais artificiais que conectam 2 oceanos, que é o Panamá, que conecta o Atlântico com o Pacífico, e você tem o de Suez, que conecta o Mar Mediterrâneo com o Índico. Isso daqui não é um canal, é um estreito. Malaca é um estreito. A diferença do canal para o estreito é que o estreito ele é natural. O canal é construído pelo homem. Existem canais naturais, e a gente não chama de canal, mas são passagens de rios estreitas, né? Ou passagens aqui. Tá vendo? Porque como é que você faz para vir daqui? E antes você navegava, né? Os ingleses eles vieram aqui e tal, contornaram tudo pelo o Cabo da Boa Esperança aqui na África, subiram aqui, passaram no meio de Madagascar, chegaram na Índia. E aí como é que você vai chegar aqui desse lado? Você precisou passar aqui nesse espacinho. Existem outras passagens, outros estreitos aqui, mas a viagem é mais longa, é melhor por aqui. Coisa, vai, uns quilômetros a mais, olhando aí. Aqui não, aqui é bem mais longe. Sim, mas não é tão longe igual o canal de Suez, que o cara tem que fazer uma viagem de, acho que 6 mil quilômetros. Sim, não, claro. 10 mil quilômetros. O canal de Suez foi uma grande revolução no transporte internacional. Mas isso não é o fim, porque qual que é a próxima revolução? É aqui. O Ártico está derretendo. E a geografia, ela raramente muda. E isso daqui é uma mudança geográfica. O derretimento do Ártico vai fazer o seguinte. Ops. Quebrei mais um negócio. Sem quebrar, professor. Tá vendo isso daqui? Ele quer guerra. Olha, você saía daqui, ó, Roterdã, na Holanda. E para você chegar aqui na China, Roterdã é um dos maiores portos do mundo. Você sai aqui, navega no Mar do Norte, desce o Atlântico, passa aqui na Espanha, entre Marrocos e Espanha, no Estreito de Gibraltar, entra no Mediterrâneo, vai indo no Mediterrâneo, chega no Suez, desce o canal do Suez. Isso, passa no Egito, Adoro o Egito. Mar Vermelho, sai aqui no Mar da Arábia, o Chifre da África, aqui na Somália, uma área cheia de piratas. Assistiram o filme Captain Phillips? Sim. Capitão Phillips, vai indo, continua no Índico, passa aqui por baixo da Índia, vem, atravessa por Malaca e aí você vai subir aqui no Mar do Sul da China, subindo até você chegar em Xangai. Essa volta inteira que eu descrevi aqui para vocês, ela vai ser feita por aqui agora. Você vai sair de Roterdã, aí você vai subir aqui na costa da Noruega, vai vindo, vai contornando a costa da Sibéria, da Rússia, aqui no norte, vai vindo por aqui, você vai passar aqui no Estreito de Bering, entre o Alasca e a Rússia, descer, chegar em Xangai. Só que essa rota aqui é muito mais curta. Por causa da distorção a distância é muito menor. Quando você puder navegar por aqui, isso vai mudar a geopolítica do mundo. Mas daí por que vai mudar? Tem que derreter Tem que derreter mais. Aí a gente tá ferrado. Não, aí... mas já derreteu, já consegue fazer uma viagem, 2 meses do ano consegue fazer a viagem aqui com a ajuda de navios quebra-gelos nucleares. Os russos têm vários e os chineses estão construindo um. Só que o que vai acontecer? A geopolítica da navegação, que está orientada para cá, vai mudar de lugar para cá. Quem começa a ganhar vantagem aí? China. E Rússia. Você entendeu? Isso é uma mudança no tabuleiro. O contexto mudou. E aí o cara que está posicionado aqui vai se dar muito melhor. Do mesmo jeito que se a África virar uma grande potência econômica, quem é que está posicionado para se dar bem? A gente. Então, porque a América do Sul está do lado do Atlântico Sul. Está na direção da África do Sul. Agora, a posição de onde você está faz a sua importância. Isso é pura geopolítica. Por que a Índia é mais importante para os Estados Unidos do que o Brasil?
A Índia é vizinha do Paquistão, o único país islâmico que tem bomba atômica, que é vizinho do Afeganistão, que eles passaram a mais longa guerra da sua história lá, que é vizinho da China, que é a maior rival, é a maior potência, a segunda maior potência hoje em vias de desafiar os Estados Unidos. Então, a localização da Índia faz dela muito mais importante do que o Brasil, porque a América do Sul é menos importante. Para a Rússia e para a China, então, interessa esse aquecimento global aí que está derretendo essa... Interessa não é muito, bom, tanto que a China tem a Rota da Seda, que é uma rota de comércio terrestre. Por quê? Até hoje existe. Não, a ela Rota está da Seda? recriando a Rota da Seda porque ela quer não depender desse saída para o mar, desse travamento que pode ser feito aqui com ela. Porque tem um monte de estreito aqui e ela está estrangulada. Isso estrategicamente é ruim. Então o que ela está querendo? Ela precisa arrumar jeitos de não depender dessa costa. Porque os americanos têm um jeito de fazer um bloqueio naval. Voltando para a ideia que vocês falaram, que a gente trouxe há pouco, que vocês trouxeram. Pô, mas os mares não são mais importantes. São mega importantes, porque um bloqueio naval estrangularia a China aqui. Então o que a China precisa fazer? Ela precisa achar um jeito de chegar no resto do mundo por terra. Que foi historicamente como ela fez isso. Rota da Seda. Que outro jeito? Mas não tem um monte de país aqui Ártico, para cruzar? por cima. E aí a China está abrindo a Rota da Seda Polar. Que é a abertura da rota do Ártico por cima aqui De barquinho do norte. mais fácil, Isso. mais Mas aí ela está gastando, por exemplo, construindo um quebra-gelo nuclear, um navio quebra-gelo nuclear, ela está presente aqui. Falou para os países... canais... ele vai fazendo quebrando, vai canais. abrindo o caminho, porque hoje não dá para você navegar livre. E quem for usar, Paga um pros cascalho russos. Os russos pro é quem quebra-gelo. dominam isso daí hoje. Essa tecnologia, enfim, esse caminho. E eles cobram passagem e escolta para navegar aqui. E os chineses também estão interessados. Então, existe um conjunto de países aqui que são os países membros do Ártico. E a China virou para eles, eu quero participar, deixa eu participar da reunião. Tal. O Lorde é Desculpa membro da minha- China. O Lorde foi contratado para tocar pro site, o YouTube chinês, sabe? Ele é meio... Eu Até falaram adoro aqui a China. Tem uns caras aqui que preferem a China que os Estados Unidos aqui e tal. Depois A a gente lê. China me manda um cascalinho direto aí. O Billy, aliás, Infiltrado. um abraço aí a todos que estão inscritos lá no Fala- meu canal do Billy. fala em chinês, Mas né, deixa eu Lorde? perguntar uma coisa. Aqui, essa região do norte da Rússia, aí, ela tá colonizada, ela não tem uma cidade, é só gelo aqui, essa parte branca aqui deve ser... Não, isso daqui é só a profundidade aqui do mar, mas é uma área pouquíssimo habitada. Na verdade, a Rússia inteira é pouco habitada, né? O maior território do mundo e uma população do tamanho da do Japão. Então, pra você Nem ter dá, uma ideia. né, pra habitar. É, pouco pequena, assim? cento e É a poucos cidade mais milhões. gelada do mundo, é lá, é menos 70, Isso. 50. E essa região aqui não está ocupada. Esse é um grande problema, é um grande dilema geopolítico da Rússia. Como que ela lida com um território desse? Inóspito, difícil e gigantesco. Ninguém quer morar E tem lá, que né? proteger. Só que eles estão construindo várias bases e vários campos de exploração de petróleo e gás estratégicos exatamente aqui. Por quê? Daqui já sobe no porto, já está no acesso ao mar e já vai vir para vender para quem? Para a Ásia. Então, Maior tem mercado. desenvolvimento econômico acontecendo aqui de natureza energética, que é geopolítica, porque é recurso natural, geopolítica. Muito legal, cara. Muito. Mas então, pra Rússia, se o planeta aquecer um monte, eles se dão bem. Muito Mas tem bem. que aquecer muito, Mas eles vão né? ter vários outros problemas, né? No mundo inteiro. Quais? Você tem um monte de transformações, por exemplo, o Enchentes. degelo do Ártico, ele fez ressurgir pandemias locais na Rússia de coisas que não sabiam que eram vírus e doenças extintos, porque estavam congelados, submersos ali em animais mortos ou em outras coisas, degelou, veio à tona aquilo, outro bicho, outro animal foi lá, tocou naquele vírus, teve contato, transmitiu para um ser humano, pronto, espalhou uma pandemia ali. Doenças que Isso a vodka não mata, né? Isso é uma coisa que pode acontecer. Tem várias outras consequências gigantescas de clima para o mundo inteiro, não só para a Rússia. Então, do ponto de vista do transporte, eles estão gostando. Mas tem outras consequências, óbvio, né? E outros problemas gigantes.
Você estava falando aqui da Rota da Seda. E esse é um projeto gigantesco dos chineses e é uma aposta imensa. É uma estrada de ferro? O que é? Estrada de rodovia, ferrovia, conexão de internet, tudo que você imagina. Indústria, fábrica, porto, base, armazém. A ideia é você conectar economicamente energia, gasoduto, oleoduto, você conectar o mundo da Eurásia, que é um mundo terrestre. Esse é o maior continente do mundo. Eurásia é o maior continente do mundo. Isso daqui é que um dos pais da geopolítica, o Mackinder, chamou de Ilha Mundo. O mundo mais ou menos é isso. O resto ele fala, essas coisas insulares ali, marginais e tal. O que importa é isso aqui. Isso daqui é o grosso do mundo. Aqui está toda a riqueza do mundo. Mas para ter uma ideia, essa Rota da Seda, quanto tempo Marco Polo levava para fazer? E hoje em dia, quanto tempo que é possível fazer? O Marco Olha, Polo. você não consegue até hoje fazer isso completo e simples e fácil. Você vai passando de um lugar para o outro, claro, mas o que eles querem é grandes estradas, grandes ferrovias, todas conectadas. Por exemplo, vou citar chamada aqui... Marco Polo Road. Imagina. Olha aqui, essa daqui. A China, um dos grandes projetos da China da Rota da Seda é com o Paquistão. É o corredor paquistanês que chama. Por quê? Percebe que a China ela não tem acesso para o Índico. Ela só tem acesso para o Pacífico. Ela é um país de acesso para um oceano somente. Os Estados Unidos, grande parte da riqueza dele é porque ele é bioceânico. Atlântico e Pacífico. São os dois oceanos mais importantes. Hoje o Índico está se tornando um oceano muito importante, um tabuleiro muito relevante do mundo. Por quê? Simplesmente é o ponto de encontro entre China e Índia. E é um ponto de transição entre o Oriente Médio e a Ásia. A Ásia é a grande pujança econômica do mundo. Maiores populações, está crescendo demais. Então, o Índico está mais importante. Só que a China está trancada no Pacífico. E para ela sair do Pacífico para chegar em outros oceanos, ou ela tem que passar no Canal do Panamá, lá longe, ou passar lá embaixo da América do Sul para chegar no Atlântico. Isso é muito distante para a China. Como é que ela chega mais perto do Índico, que é mais estratégico? O Paquistão é um atalho. Então ela vem direto pelo Paquistão. O que ela fez? Construiu um porto aqui, financiou um porto, Gadwar, aqui na saidinha do Golfo Pérsico. E ela está construindo várias ferrovias. Então ela quer pegar o petróleo que sai da Arábia Saudita, do Irã, navega aqui, passa no Estreito de Hormuz. Esse é outro estreito mega importante. Toda vez que você fala do Irã... Quem é esse? Hormuz. Nunca ouvi falar desse aí. Aqui, ó. Não conheço esse cara, não. Tá vendo aqui, ó? Tá vendo essa curvinha aqui? Esse acentuado? Olha, esse aqui é o Golfo Pérsico. Você Já foi que nesse? nós estivemos aí. Vocês foram para Emirados? É no Então, Emirados. Dubai. E a gente não sabia... Quando você tá ali na praia olhando, você vê aqui o mesmo mar. Você já foi lá ou você só estudou no mar? Não, eu já fui aqui, mas eu não cruzei o Estreito de Hormuz. Não naveguei ali. Mas a gente você vê do outro lado. Isso, você vê o outro lado. Viu e não sabia. Então, por que esse estreito é importante? Quem que nós temos aqui? Arábia Saudita, Iraque, Kuwait, Irã, Emirados Árabes, Catar. O pessoal meio Grandes produtores de petróleo. 35% de todo o petróleo do mundo passa pelo Estreito de Hormuz. Uma área tensa. Isso. Portanto, que quando o Irã é ameaçado, o que ele fala? Se vocês fizerem alguma coisa contra mim, eu vou fechar o Estreito de Hormuz. Aí o preço do barril do petróleo explode. Sobe porque as todo mundo fala, nossa, ele não pode fazer isso. Imagina o preço que ficaria aqui. Se a gasolina já tá cara... Então, essa é a se... resposta para a pergunta que você me fez. Por que as pessoas precisam entender geopolítica? Hoje, se você quiser entender a economia do mundo, o movimento dos mercados, você tem que entender o que está acontecendo na política mundial. Porque um movimento desse vai afetar o preço do petróleo. E milhões de outras coisas que acontecem o dia inteiro que afetam o preço de tudo. Mas enfim, voltando para o Paquistão, o corredor paquistanês com a China. Você saiu, atravessou o Estreito de Hormuz, o petróleo que a China comprou do Irã. Ele veio navegando aqui, aí ele para aqui em Gadwar, no Paquistão, que é vizinho do Irã. Para aqui, aí tem um oleoduto e já manda direto para dentro da China. Se os Estados Unidos quiserem fechar Malaca ou fazer um bloqueio naval impedindo qualquer navio chegar na costa chinesa,
a alternativa à porta dos fundos da China é o Paquistão. E essa é a rota da seda. Entendeu? Isso é tabuleiro. Isso daqui é exatamente você entender, pô, eu estou cercado, que território que eu posso sair para outro lugar? O Paquistão tem esse papel, só que qual a dificuldade? Não é simples assim, a China está jogando bilhões dentro do Paquistão. Está dando de graça? Não, está fazendo o Paquistão pegar isso com empréstimo financeiro. Só que aí o Paquistão está quebrando, ele não tem dinheiro para pagar essas obras faraônicas que a China está financiando. Aí ele está ficando o quê? Dependente da China. Aí a população do Paquistão está começando a olhar para a China e falar, pô, o projeto desses caras não é amigável. Entendi. E aí a China vai lá e vai construir o porto. Quem é que vai lá construir o porto? Um monte de trabalhador chinês, empresa chinesa. Aí os paquistaneses falam assim, não, mas peraí, por que está dando dinheiro para esses chineses e não para nós? E aí essa província onde está o porto, do Baluchistão, eles querem ser autônomos e independentes do Paquistão. Começaram a fazer ataque terrorista contra as obras dos chineses ali. Aí o exército do Paquistão teve que ir lá, sei lá quantos mil soldados para proteger as obras. Então, percebe que esses movimentos não são suaves. Não, a China está expandindo. Não, você tem que olhar para a geopolítica do que está acontecendo em cada lugar. O Egito era da Inglaterra, né? A Inglaterra também que bancava tudo ali. Isso, a construção do canal, enfim, toda essa... os franceses, depois os ingleses, depois o domínio do canal, depois a guerra com os israelenses para garantir que o canal ia ficar na mão deles. E assim, cada lugar que a gente olhar do mundo... tem uma trama imensa acontecendo, conectada com várias outras coisas. O Afeganistão, por exemplo, que nós estamos assistindo, os soviéticos ficaram lá 10 anos e perderam. E antes dos soviéticos, a gente teve um fenômeno que se chama Great Game, grande jogo, que era um grande jogo geopolítico entre o Império Britânico e o Império Russo para o controle de uma peça do tabuleiro que era estratégica, Afeganistão. Porque a conexão da Índia britânica, colônia da Índia, do Reino Unido, que era a Índia, estava aqui, e os russos chegando aqui, qual era o território que separava os dois? Afeganistão. Então o povo só se ferra pela posição, porque não tem nada lá, né? Lá terra não. E caverna. Assim, Você tem alguns minerais hoje, minérios assim, importantes. Mas nada que assim, justifique uma invasão. Mas não é só que justifica, você não consegue explorar, as pessoas simplificam. Não, o recurso está lá. Porque... O que adianta o recurso estar lá? O Brasil não tem um monte de recurso. Quanto é perdido na corrupção? Quanto é perdido no custo do Brasil? Quanto é perdido se tivesse petróleo, os americanos não tinham saído de lá não, né? Não tem petróleo no Iraque. Olha o que aconteceu no Iraque. Foi um fracasso a guerra do Iraque. As empresas de petróleo americanas, quando abriram as primeiras licitações, foram as únicas que foram vetadas. Quais foram as empresas contratadas e permitidas de explorar na licitação? Russa, chinesa, francesa, todas menos as americanas. Demorou um tempão para algumas americanas entrar e são as que menos estão lá dentro. Por quê? A retaliação, a revolta da invasão americana. Então, não é tão simples. E a produtividade do petróleo no Iraque é baixa. Por quê? Tem um monte de briga, um monte de ataque terrorista, começa a ficar muito caro, você tem que proteger, aí mata o outro, aí o cara não quer morar lá, aí o engenheiro que sabe, eu não vou ficar nesse lugar, eu vou fugir daqui. Enfim, não adianta, não é um negócio assim, objetivo. Não, tem recurso, está resolvido. Pô, a África tem recurso, o Brasil tem recurso, são países pobres. Aliás, ter petróleo não faz você ser rico. Só tem um lugar que tem petróleo que é rico de verdade, que é a Noruega. Mas ele já era desenvolvido antes de descobrir todo o petróleo. É mesmo, eu não sabia. Que é a questão que a gente chama doença holandesa ou tal, que é uma teoria que explica por que você tem muitos recursos naturais faz você ser pobre e não rico. Eu achei que a Noruega, o ouro eram as loiras, que era essa a riqueza da Noruega. Eu não sabia que era petróleo. Mesmo. Mas esses países árabes não são tudo ricos? Eles são ricos, mas assim, é concentrado nas famílias, né? Na realeza. Tem gente ali com muito dinheiro. Mas eles não distribuem, não tem o Bolsa Família das Arábias? Tem para você apaziguar, ficar quieto, controlar. Tanto que não teve Primavera Árabe na Arábia Saudita, por quê? Distribuíram muito dinheiro. Falaram, projeto social, benefício para todo mundo, vamos acalmar as pessoas. Não aconteceu. Agora, você vai falar, Emirados Árabes, Catar, são países minúsculos, menores que a Suíça. São muito pequenos. E tem uma população muito pequena. Então, tudo bem, esses são ricos, mas per capita aqui, a desigualdade, enfim, a oportunidade dentro da Arábia Saudita...
um problema, não é um país estável. É uma ditadura, uma monarquia absolutista que controla todos os recursos naturais, extremamente repressiva, enfim, controla tudo, domina todo mundo, uma concentração de renda, todos os recursos, tudo está na mão de poucos e o resto da população está lá, está vivendo.